Glória a Deus. Queridos, vamos pegar nossas Bíblias neste momento. Quero convidar a todos a abrirem a Escritura no Evangelho de João, no capítulo 8. O que nós vamos falar hoje é um assunto extremamente importante. Faz parte da galeria dos temas mais importantes que o Evangelho nos apresenta. Vamos falar acerca da libertação do pecado. Capítulo 8 de João é um capítulo que começa com o registro do episódio em que levaram a Cristo uma mulher que fora pega no flagrante ato de adultério. E nós já discorremos na semana passada sobre este episódio, apresentando alguns aspectos importantes, e hoje vamos continuar então apresentando o desenvolvimento que o próprio Cristo dá ao episódio, ou o desdobramento daquele episódio, como que Cristo aplica então a verdade a partir de uma situação aqui da mulher pecadora. Amém? Vamos ler a partir do versículo 21. Se nós não se incomodarem, eu quero ler do versículo 21 até o final, até o versículo 59, eu peço a sua atenção a essa leitura, um pouco longa, mas não permita que o seu pensamento fuja do que estará sendo lido neste momento, ok? Procure se concentrar em nome de Jesus. Acompanhe, versículo 21 em diante. De outra feita, Jesus falou dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão,
Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar. Porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele mesmo me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele é homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhes disseram: porventura não temos razão de dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem busque e julgue. Em verdade, ou a quem a busque e julgue. Versículo 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram as pedras, ou pegaram em pedras, para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos por essa noite. Graças nós te damos pela tua palavra lida e que será então explanada. Graças te damos, Pai, pela vida de cada irmão. Graças te damos pela vida de cada irmã. Te damos graças por esta igreja, por este ministério, por essas pessoas. Te louvamos, Pai, por todos os teus dons e todas as tuas dádivas, todo o teu cuidado, porque nós temos recebido de ti não somente a vida, mas tudo o que é necessário para a nossa existência, para o nosso viver. Te louvamos pela saúde, te louvamos pela oportunidade, te louvamos, meu Pai, sobretudo pela tua palavra, pelo teu Espírito, pelas tuas revelações, por nos conduzires no caminho da tua verdade, por nos conduzires a cada dia de fé em fé, para a compreensão da tua verdade, sabendo que na medida que nós compreendemos a verdade, nós vamos sendo libertos do pecado. Pai Santo, este momento é o momento que nós coletivamente reservamos, separamos e dedicamos ao Senhor, para que nós possamos ser alcançados pela tua palavra. Portanto, tenha total liberdade no nosso meio. Nós confiamos unicamente em ti, no Espírito da verdade, que nos conduz a toda a verdade. Por isso pedimos que o teu Espírito haja no nosso meio neste momento,
ministrando a tua palavra para dentro do meu coração, da minha consciência, da minha alma, de todo o meu ser, e da mente, coração e alma de todos que agora que estão recebendo esta palavra. Que o teu Espírito Santo gere dentro de nós cura espiritual, gere em nós transformação, mudanças profundas naquilo que de fato tem que sofrer mudanças. E assim, Pai, nos liberta do poder do pecado um pouco mais nessa noite. Nós confiamos inteiramente no Senhor, porque sabemos que não temos nenhum mérito em nós mesmos e não temos nenhum poder de realizar aquilo que só o teu Espírito Santo é que pode realizar. Nós confiamos no Senhor e por isso nós te pedimos, clamamos e suplicamos a Ti, nesse nome precioso, que é o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, acabamos de fazer uma leitura. O que nós temos aqui, né, nessa leitura é como João faz em todo o seu evangelho. Ele fez uma seleção de episódios que ocorreram no tempo de Cristo, de pessoas que contataram a Cristo, ou a quem Cristo contatou, ou de curas. E então, após ele apresentar o episódio, ou o milagre, ou o discurso de Cristo, seja com Nicodemos, com a mulher samaritana, aqui no caso, após ele falar com a mulher pega no flagrante de adultério, a partir de cada quadro que é apresentado, o próprio Cristo, então, ele faz o desdobramento daquele episódio, apresentando um discurso, uma mensagem, um tema, um assunto importante. E o tema do capítulo 8 é exatamente a questão do pecado. É um tema extremamente importante, haja vista que o pecado é o problema que nos impede de ter uma vida plena, de alcançarmos o propósito eterno de Deus. O pecado é o grande vilão de toda a história. E a questão é que ao longo da história do cristianismo, muitas questões foram colocadas acerca do pecado, muitas ideias acerca do pecado, muitos conceitos sobre o pecado foram levantados. E como nós falaremos essa noite, são conceitos que eu acredito no meu coração, a partir de uma leitura da Bíblia e de uma observação da história do cristianismo e da nossa própria história enquanto igreja, povo de Deus, que tais conceitos equivocados acerca do pecado, eles foram colocados, eles tiveram uma origem numa mente perversa, na mente do maligno, que procura enganar as pessoas. Desde que o maligno consiga manter as pessoas inconscientes da verdade acerca do pecado ou de qualquer outra coisa, ao passo que a pessoa, estando enganada, por não saber a verdade acerca daquele assunto, essa pessoa, tendo uma religião, tendo um segmento e sendo tomada de conceitos equivocados, a pessoa passará anos e anos pensando que está acertando, pensando que conhece, pensando que está no caminho da verdade, e por ignorar a verdade acerca, no caso aqui especificamente do pecado, essa pessoa fica privada, não por uma força sobrenatural, mas pela força da própria ignorância. Tanto é que o capítulo seguinte, ao capítulo 8, que é o capítulo 9, vai tratar sobre a cegueira, sobretudo a cegueira espiritual. Então, nessa nossa série de João, nós temos a oportunidade de refletir e de considerar e de pensar acerca de um problema tão grave que é o problema do pecado. Eu sei que todos nós aqui, cada um de nós tem um conceito formado acerca do pecado. Mas eu peço gentilmente que cada um se dê a oportunidade de ouvir este assunto como se fosse pela primeira vez. Se dê a oportunidade de ser questionado quanto ao seu conceito e de você próprio se questionar. Será que aquilo que eu tenho pensado acerca do pecado é um conceito correto? Será que eu estou correto nas minhas convicções? Porque somente quando há esse enfrentamento é que de fato nós refletimos acerca do assunto. Ou seja, se eu ficasse aqui falando para os irmãos, confirmando aquilo que já está dito há muito tempo pela tradição religiosa, nós não sofreríamos nenhum enfrentamento e, portanto, nós não iríamos refletir acerca do assunto. Toda reflexão, ela gera um certo desconforto, mas é necessário que nós venhamos a refletir, ainda que seja
para ratificar aquilo que nós já sabemos, para que você possa falar, não, eu creio dessa maneira, mas eu já coloquei isso à prova muitas vezes e posso colocar quantas vezes forem preciso. Tá bom? Então, segura aí, vamos em nome de Jesus. Eu quero apenas recordar o contexto dessas palavras de Jesus no capítulo 8, quando os fariseus e escribas, os líderes religiosos, levaram a Jesus uma mulher pega no flagrante ato de adultério. É certo que o próprio texto nos fala que o objetivo deles, dos líderes religiosos, era pegar Jesus numa situação de contradição, ou para que Jesus pudesse, de alguma maneira, dar a eles um motivo para que eles pudessem matar a Cristo. Num ditado, de uma maneira mais coloquial e atual, podemos dizer que eles armaram uma casinha para Jesus, né? Ou seja, nós vamos fazer aqui uma situação, e se Jesus se levantar contra Moisés, nós vamos ter o argumento legal para dizer que ele é um infrator e que ele é contra Moisés e, portanto, ele deve ser morto. Por isso que, ao levar a mulher pega no flagrante ato de adultério, eles falavam para Cristo, olha, Jesus, veja, na lei de Moisés, o próprio Moisés manda que se apedreje a pessoa que adultera. E tu o que dizes? Ou seja, eles queriam que Cristo dissesse, não, Moisés, está errado, não vamos cumprir essa lei, eu vim salvar o pecador, fazer um discurso nesse sentido, para que eles pudessem falar, está vendo, Jesus é contra Moisés. E se ele é contra Moisés, ele é contra Deus. Porque Deus foi quem deu a lei para Moisés. Então este homem é um pecador. Este homem não ama a Deus. Este homem precisa ser morto. Mas Cristo sabiamente se saiu muito bem, sem responder a eles o que eles queriam ouvir, mas respondendo de uma maneira maravilhosa, quando disse, olha, quem dentre vós que está sem pecado, que atire a primeira pedra. E é nesse momento que Cristo diz tais palavras, é que o tema salta aqui nesse capítulo, nesse episódio. Porque vejam vocês que eles trouxeram uma mulher que era transgressora da lei. Uma mulher que era uma mulher adúltera. E então uma mulher que fora pega num flagrante ato de pecado, de transgressão à lei. Então o problema aqui é o pecado. Agora Cristo diz, e vocês que estão querendo apedrejar essa mulher, também não tem pecado? Qual de vocês que estão aqui que não tem pecado? E neste momento, diz a Escritura que todos os que ali estavam com as pedras nas mãos, foram arguidos na própria consciência de que eles eram pecadores, tanto quanto aquela mulher, que eles tinham o pecado em si, e que eles então não estavam qualificados para julgar quem quer que seja, ou para reclamar que se punisse o pecado, porque todos estavam na mesma condição, ou seja, todos pecaram, aquela máxima do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, e destituídos estão da glória de Deus. Essa é uma verdade bíblica, uma verdade universal, todos pecaram. O pecado, ele faz parte da existência humana desde o princípio, desde a queda. Agora, a grande questão é que nós vimos que o Senhor, ele perdoou aquela mulher, e o perdão é uma ação de Deus para começar o tratamento para com o pecado. E eu preciso trazer uma consideração neste momento, porque é de grande valor no nosso entendimento, com respeito ao perdão de pecados. Infelizmente, há duas correntes de pensamento teológico que falam sobre o pecado, e eles ficam apenas na periferia do assunto. A corrente arminiana e a corrente calvinista. Ambas conseguem enxergar alguma coisa da verdade em relação ao pecado e ao perdão de Deus, mas não conseguem ultrapassar o início da conversa. Eles apenas chegam no limiar, onde começa o assunto e param por ali, o que certamente tem gerado ou tem criado dificuldades para que nós entendamos o assunto, uma vez que todos nós, de alguma maneira, na nossa criação, na nossa educação cristã, nós fomos contagiados por um ou por outro pensamento. Os arminianos, eles dizem assim, olha, Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E, portanto, se você crer em Jesus, você estará perdoado dos seus pecados. E desde que você, uma vez que você tenha crido em Jesus e se arrependido dos pecados, Ele te perdoa os pecados e agora você vai andar em santidade de vida,
para que no último dia você possa, ou no dia da sua morte, ou no dia do arrebatamento da igreja, você esteja em condições de ser arrebatado, ou de ir para o céu. Ou seja, e aqui se encerra o assunto do pecado, pelo menos no que diz respeito às pregações de púlpito. Lógico que eles têm suas teologias, e eles se aprofundam mais, mas a teologia, enquanto ciência teológica, não é para o povo. As pessoas ouvem sermões superficiais, rápidos, pequenos, e se dão por satisfeito. Então, esse é o pensamento arminiano. Jesus morreu por mim, e a sua morte me perdoa os meus pecados, e uma vez perdoado, agora eu posso ser salvo, desde que eu me mantenha, a partir de então, em santidade. De sorte que, grosso modo, se entende que, se esse cristão, dentro dessa perspectiva arminiana, ele deixar de caminhar em santidade, e entenda a santidade como sendo os procedimentos religiosos próprios desta ou daquela denominação, ou seja, as igrejas vão dizer o que é pecado e o que não é pecado. Se você pode vestir essa roupa ou não, se você come essa comida ou não, se você ouve esta música ou não, vocês vão definir algumas práticas que devam ser abandonadas e outras práticas que devam ser realizadas. Né? Então, se você se mantiver assim, no dia da morte está salvo. Mas vai que você fica nessa santidade determinada, definida, por 50 anos, fiel, mas de repente, por algum motivo, você se ofendeu, alguém te ofendeu, deu um problema na igreja, saiu até murro entre os irmãos, você saiu da igreja, resolveu encher a cara de cana, revoltado, gastei minha vida todinha naquela igreja, e agora aconteceu isso, aí você vai para as drogas, ou vai para uma boate, ou vai para um motel, ou sei lá para onde, uma coisa nesse sentido, e nesse lugar você tem a infelicidade de ter um ataque fulminante e morrer, ou uma bala perdida te acertar, ou te encontrar, aí, vão dizer, infelizmente, Jesus perdoa os pecados, né? Agora, essa pessoa não se manteve na prática da santidade, e infelizmente, azar dela, ela morreu exatamente quando ela não estava na prática da santidade dela. Então, todos os 50 anos de dedicação, de serviço, de santidade, sei lá como é que é, não serviu para nada. Essa pessoa vai para o inferno, queimar no lago de fogo. Alguém já ouviu algo semelhante a isso? Muito bem. A linha calvinista, em contrapartida, parte de premissa diferente, porque eles acreditam na doutrina da eleição e predestinação. É aquela velha máxima conhecida da maioria dos cristãos, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. A partir de textos de Paulo, Romanos capítulo 8, 9, 10 e 11, e outros textos da Escritura que falam sobre o tema da predestinação, eles entendem que se você foi salvo por Cristo, em que sentido? Se você veio a crer no Evangelho, se você algum dia ouviu o Evangelho, que Cristo morreu pelos seus pecados, e você veio a crer nessa mensagem, isso é um indicativo de que você era um predestinado para ser salvo, e não era, portanto, e não teria como você ir para o inferno, porque Deus já te predestinou para ser salvo, então fatalmente você será salvo. E a partir de agora, portanto, porque você creu, atenção, a justiça de Cristo, ela lhe é imputada pela fé, você agora está justificado de todos os seus erros, de todo o seu passado, do presente e mesmo os pecados do futuro. E essa justiça imputada, que não é sua, é de Cristo, é a justiça dele que te é imputada, te garante que, a despeito do que aconteça, você está salvo. Você está salvo e pronto. Agora, é lógico, eles vão argumentar dizendo, e a prova de que você é um eleito é a vida, a conduta, o viver. Não é? Você vai viver em santidade, você vai viver o Evangelho, porque você é um predestinado. E de sorte, então, que você morrendo, você está salvo, mesmo que você tenha os seus erros, mesmo que você tenha as suas dificuldades, você tenha seus pecados. Mas o fato é que a obra de Cristo na cruz, ela garante eternamente a sua salvação. E quando você então morrer, você vai direto para o céu. Ou se Jesus voltar hoje, você será arrebatado para o céu,
morar eternamente no céu com Jesus. Já ouviram alguma coisa parecida com isso? Muito bem. Mas eu agora trago um questionamento, e a partir desse questionamento nós temos que refletir. Será que o problema do pecado ele está resolvido com o perdão de pecado, que garante que você está perdoado e está tudo certo? Ou estaria resolvido o problema do pecado, uma vez que Cristo você está perdoado dos seus pecados, desde que você não peque mais, você está salvo? Eu pergunto, será que se a obra de Deus relativo ao pecado, em relação ao pecado, ela se resolve desta maneira? Ou seja, será que simplesmente porque Cristo nos perdoa, isso é uma verdade bíblica, não estou questionando o perdão de Deus, absolutamente. A questão é, será que a obra de Deus em relação a nós, a salvação que Ele oferece, a redenção que Ele oferece, ela se limita ao perdão de pecados? Vocês estão perdoados, digamos na linha calvinista, que mais se aproxima da verdade, porque eles se fundamentam na morte expiatória de Cristo, na morte objetiva de Cristo, na redenção judicial, que nós também cremos. Mas será que todo o nosso problema está resolvido? Eu estava ali agora dentro, ali, antes de começar a reunião com o pessoal do louvor, e vendo ali uma canção que eles me mostraram. E a canção dizia: eu quero te amar, meu irmão, incondicionalmente, em todos os momentos. Eu quero te abraçar, eu quero ser um com você. Pensando numa coisa maravilhosa, é letra de hino, né? Observaram que letra de músicas cristãs, não são bonitas as letras? Não tem coisa mais pura do que letra de hino. Porque tudo de maravilhoso pode ser escrito. Aí eu perguntei para os irmãos, sem estender muito o assunto, perguntando assim, engraçado, por que nós, os cristãos, escrevemos essas canções tão bonitas e nós cantamos todos os dias, e cantamos, e cantamos, e cantamos, e nós estamos cantando: eu quero ser uma bênção para você, eu quero te amar, meu irmão. Ora, se nós queremos, por que nós então não fazemos? A gente passa a vida todinha dizendo: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, mas existe alguma coisa que nos impede de fazer aquilo que nós queremos. Ou será, ou não existe? Ou nós somos tão cafajestes assim a ponto de fingir que quer e não quer coisa nenhuma? Eu acredito que existe um problema que os cristãos ainda não se deram conta. Imagine vocês que a igreja está na terra há 2000 anos, e nós aqui como uma expressão prática de igreja, e entendendo a verdade, os conceitos, o que Cristo realizou, procurando ser o mais purista possível, para não errar quanto à verdade, para ser aprovado por Deus. E se eu perguntar se vocês querem amar uns aos outros, todos vão dizer que sim, porque isso é o desejo que o próprio Deus, ele gera dentro de todo filho. O desejo de ser, de alcançar isso. Então não duvido do querer da igreja. Agora, a pergunta é: por que queremos tanto e por que então não procedemos? Ora, porque existe um problema chamado pecado, e nós talvez não tenhamos parado para refletir sobre o que é o pecado, a natureza do pecado, como se trata o pecado e, sobretudo, dentro da economia de Deus, como Deus ele decidiu que haveria de resolver o problema do pecado. E aí nós temos que fazer uma separação entre os pecados enquanto atos cometidos, porque o capítulo 8 começa com a mulher pega no flagrante ato de adultério, portanto um pecado praticado. Mas Jesus vai nos conduzir no seu discurso, no capítulo 8, para um conceito muito superior ao conceito dos pecados cometidos. Vai nos levar para o âmbito do conceito de pecado enquanto o pecado ontológico. O que é o pecado ontológico? É o pecado que está no ser, está em mim. Quando nós lemos Romanos capítulo 7, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo várias vezes repetindo: o pecado habita em mim, o pecado habita em mim. Pecado, nós falávamos antigamente, pecado enquanto natureza. Nós estamos redefinindo isso, uma vez que nós não entendemos mais que o pecado seja uma coisa.
Pecado não é uma coisa, pecado não existe a priori. O pecado não é uma natureza como um veneno de uma planta. Porque tudo o que existe, existe porque procedeu, saiu de Deus. Deus é a fonte de todas as existências. Não há nada que exista que não proceda de Deus. Tudo vem dele. Na verdade, ele é a única fonte. Ele é o único que é e, portanto, tudo saiu dele. Tudo foi criado e gerado por ele. E, portanto, Deus não criou algo chamado mal, chamado pecado. Não existe uma coisa que você possa falar assim, olha, eu vou tirar de você o pecado como se fosse um vírus dentro do seu corpo. Ora, se todo o problema do homem fosse o pecado, enquanto uma natureza que não é o homem, mas que está no homem, bastaria que Deus pinçasse essa natureza e nosso problema estaria o quê? Resolvido. Seremos livres do pecado. Pastor, mas então o que é o pecado, afinal? E para nós entendermos, nós vamos recorrer aqui a alguns versículos do capítulo 8. Eu vou apenas mencionar. Os irmãos podem olhar no capítulo 8 de João, versículo 23, ou melhor, 24, 28, 32 e 36. Acompanhe aí. O 24 diz: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então nós temos aqui a primeira dica que Cristo deixa, né? Ou seja, vocês morrerão na prática dos vossos pecados, vocês não deixarão de cometer pecados. Os pecados, enquanto atitudes, nunca serão resolvidos enquanto vocês não crerem que eu sou. Ou seja, vocês morrerão nos vossos pecados, vocês continuarão a cometer pecados, num ciclo vicioso de pecado, e pecado hoje, pecado amanhã, e mais pecado, e mais pecado, e mais pecado, se vocês não crerem que eu sou. Mas se vocês crerem que eu sou, vocês serão libertos do vosso pecado. Olha o versículo 28 que ele diz. Disse-lhes, pois Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então nós temos o primeiro ponto, vamos enumerar, para nós podermos refletir o que Cristo está dizendo. Primeiro, a saída para que nós venhamos a ser libertos do ciclo de pecados, esse ciclo interminável, é que devemos crer que Ele é. Em seguida ele diz, olha, quando o Filho do Homem for levantado, suspenso na cruz, aí vocês então saberão que eu sou. Então o levantar de Cristo ser levantado na cruz, revela quem Ele é. Somente quando Ele é erguido, é que se sabe quem Ele é. Ele precisa ser erguido numa cruz, sobre um monte, para que as pessoas ao olharem e verem a Cristo crucificado, agora sim, vendo-o crucificado, eles saberão quem Ele é. Versículo 32 diz, e conhecereis a verdade. Existe um problema aqui. Vocês são escravos do pecado. O pecado está em vocês, no coração, na alma, na mente, e isso faz parte do ser de vocês. E por isso, sendo vocês escravos, nós lemos aqui, mais abaixo, né? Quando eles falam, nós não somos escravos de ninguém, como o Senhor diz, sereis livres do pecado. Ou seja, é o pecado que me faz escravo de toda sorte de paixão infame e perversa, e por isso eu vivo um ciclo vicioso, interminável de pecados. E agora, quando eu olho para o crucificado suspenso, agora eu sei quem Ele é, e então, eu conhecendo a verdade, o que subtende que nós não conhecemos a verdade, quando eu falo nós, eu quero dizer o homem em geral, perfeito? O homem precisa de conhecer a verdade, e somente quando ele conhecer a verdade, é que ele será livre do pecado.
Ou seja, o que nos aprisiona é a nossa ignorância. Em relação a quê? Em relação a quê? A nossa ignorância em relação a quê? A verdade, mas em relação a quê especificamente? Olha o versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então, quando levantardes, quando vocês levantarem o Filho do Homem e cuspirem nele, e xingarem, e blasfemarem, e humilharem a Cristo, e vocês então, quando vocês virem ali Deus encarnado, numa doação constante, como diz o apóstolo Paulo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas rogando ao Pai o perdão por aquelas criaturas tão perversas. Quando vocês virem isso, vocês, o que diz o texto? Saberão. O nosso problema é que nós não sabemos. Existe uma verdade que está oculta, que foi manipulada ao longo da história, e nos torna então, por causa disso, da ignorância, prisioneiros de um ego, que não nos permite viver para Deus e para o outro, mas somente numa escravidão de viver para si mesmo. Então, Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade é que liberta você. Vocês entendem isso? E somente então, quando Cristo de fato liberta tal pessoa, é que ela pode se dizer verdadeiramente livre. Então vejam vocês que o contexto aqui de João capítulo 8 é um contexto muito amplo. Não somente o contexto do capítulo, mas o contexto do assunto. Tanto é que Cristo vai dizer: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. É um contexto cósmico, porque compreende a história desde o princípio até os dias atuais. Quando se fala de pecado, logo nós pensamos numa série de coisas que não podem ser feitas. Imagine só se você pegar a maior lista possível de coisas a que chamam pecado. É pecado fumar, é pecado beber, é pecado ir à boate, é pecado cantar música do Zé Ramalho, é pecado fazer o quê? Me ajuda aí, pessoal. É pecado não congregar, é pecado, pode colocar coisas boas também, não tem problema não. É pecado não dar ofertas na igreja, é pecado o quê, pessoal? Cortar, está bem obsoleto, mas cortar cabelo, pintar unha, é pecado o quê? Me ajudem aí. Coçar. É pecado dançar. É pecado o que mais? É pecado namorar, ter relação sexual de dois jovens que se amam e se gostam, se não tiverem com o papel assinado. E se o padre não abençoar, não é assim que diz também? Pecado. O que mais que é pecado? Aí tanto de cá, e cada grupo tem a sua lista. Mas se você pegasse uma lista maior possível, que abarcasse tudo isso, e agora vamos pegar essa lista de pecados, e vamos voltar na origem com essa lista na mão. Vamos voltar no protótipo do caído, do anjo caído, o primeiro que caiu. O primeiro que se tornou pecador. O primeiro a ter o pecado em si. O primeiro a cometer pecado e o primeiro a se afastar de Deus. Vamos voltar ao princípio. E eu pergunto, qual pecado desta lista que nós fizemos que ele cometeu? Qual pecado? Será que Lúcifer estava lá, um anjo de luz, querubim da guarda, de repente ele arrumou lá um radinho de pilha e ficou ouvindo músicas do Zé Ramalho? Deus viu e falou: eu te falei que não era. O Zé Ramalho é o capeta. Lúcifer, você agora vai virar capeta igual a ele. Será que foi isso? Será que ele plantou um canavial lá no céu, moeu a cana, né? Fez uma pinga daquela lá de Januária, né, Gilmar? E bebeu e ficou um anjo bêbado, com as asas batendo na travessada, trocada.
Anjo tonto no céu. Foi isso? Pegou lá umas folhas, queimou, fez um fumo, fez um cigarro de maconha, ficou doidão. Um anjo caído doidão. Foi isso que aconteceu? Passou a cidade em que nada disso é pecado? Calma, esquece essas coisas. Vamos entender os fatos, como a Escritura coloca. Depois, tudo ficará fácil de você saber o que é pecado e o que não é pecado. Tudo se resolve. Qual foi o pecado que Lúcifer cometeu? E o pecado que Lúcifer cometeu está bem claro na Escritura, quando é dito profeticamente em Isaías capítulo 14, quando olhando para Lúcifer, o profeta se espanta e questiona: como caíste do céu, ó estrela da manhã? Como se deu isso? A sua situação, você agora é diabo, você agora é Satanás. E você agora está condenado à morte eterna, porque o lago de fogo foi preparado para o diabo, não diz isso na Bíblia? Está condenado à morte eterna. Como aconteceu isso? E aí o próprio texto responde: tu dizias no teu coração. Tudo começa no coração. O problema do pecado é algo que nasce no coração, que é gerado no coração. Não havia uma plantinha venenosa que Deus criou e colocou no universo, essa aqui é a plantinha venenosa. Quem comer se torna um pecador. Né? Não existe essa plantinha venenosa. Tu dizias no teu coração, olha o que ele dizia: eu. E aí começa todo o problema com esse pronome, eu. Eu serei, eu. Quando você coloca esse eu, enquanto a coisa mais importante que há, quando nasce o ego, eu subirei acima das estrelas de Deus, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Tem um conto de um escritor russo, Leon Tolstói, chamado Koustumir. Quem algum dia puder ler esse conto, leia. É um conto bastante extenso, mas vale a pena. Koustumir era um cavalo, e esse cavalo estava numa propriedade do seu dono, e esse cavalo um dia se pôs a observar a relação dos homens com as coisas. E o cavalo, o conto é o cavalo contando a sua história. Ele diz: eu fiquei um dia assim, abismado, é o cavalo falando, fiquei abismado. Como é que esse fulano aí chega para mim e diz: esse aqui é o meu cavalo, como é que eu posso ser dele? Ele achou um absurdo alguém achar que é dono do cavalo. Ele falou assim: depois que o homem criou esse pronome eu, e meu, e minha, de posse, de propriedade. Aí o cavalo disse: eu vi o quanto que os homens são perversos. E aí o cavalo passa a discorrer acerca do ego do ser humano. Bem, o conto termina dizendo que o fazendeiro morreu e o cavalo ficou acompanhando todo o velório dele. Aí que ele falou mesmo, o cavalo falou assim: bem, é engraçado, né? A gente morre, os animais, o couro dá para fazer um sapato, um cinto, uma coisa, uma bolsa, serve para alguma coisa depois de morto. O ser humano morre e não serve para nada. Esse é o cavalo falando, vendo o seu dono morto. O couro dele não serve para nada. Não tem futuro. E é um conto que visa trazer à tona a reflexão acerca do homem, do seu ego, do seu espírito de possessão. Essa ilusão que o homem tem dentro de si e acerca de si mesmo, por achar que ele é maior do que tudo. Quando o homem se coloca como Deus, ou no lugar de Deus, ou igual a Deus. Então o pecado de Lúcifer foi esse. E não pense você que estava lá Lúcifer em santidade, plena santidade, e um dia ele acordou e falou assim: sabe uma coisa? Eu acho que eu vou ser igual a Deus. E a partir de então ele virou diabo. Não. A queda de Lúcifer, nós devemos entender que, embora a Escritura coloque tudo num plano muito econômico, mas foi ao longo de tempos e tempos
e tempos, para se construir uma mentalidade, para se construir uma psique totalmente corrompida, para se construir uma consciência caída acerca de si mesmo em relação a Deus. O mesmo aconteceu ao homem no registro de Moisés, em Gênesis capítulo 3, quando naquele diálogo da serpente com a mulher, olha a conversa da serpente com a mulher. Olha, no dia que você comer desse fruto, Deus disse que você vai morrer, né? Pois é mentira dele. Você será como Deus. Você pode ser como Deus. Olha que o pecado aqui original, no caso do ser humano, é o mesmo pecado de Lúcifer. É o ego, é o ser. É quando a criatura coloca em xeque a divindade, coloca em dúvida a divindade. E portanto esse processo, e vocês sabem, eu também sei, todos nós sabemos, que quando nós cometemos um erro, nós sempre buscamos inúmeras justificativas para nos convencer a nós mesmos de que nós temos razão do nosso erro. Sim ou não? Quando a gente erra, a gente vai justificar de todos os modos para poder nos convencer. Então imagine só que quando Lúcifer, ele diz, olha, eu vou exaltar o meu trono, eu serei semelhante ao Altíssimo. Agora imagine o processo pelo qual ele passou para se convencer, porque logo a sua consciência lhe dizia, mas e Deus? É o Criador. Deus é tão bom, tão maravilhoso, Ele nos deu de tudo, tudo o que precisamos Ele nos dá. Então esse processo de construção de uma consciência caída não se dá de outra forma, senão olhando para Deus e tentando imputar a Ele aquilo que, imputar a Ele o motivo e a razão, ou os motivos e as razões, porque eu devo ter o meu próprio reino. Capítulo 8 vai colocar o diabo como sendo o pai da mentira. A mentira acerca de Deus. Leiam o livro A Dracma Perdida. Excelente livro que discorre todo esse cenário de uma maneira poética, linda, maravilhosa, bem escrita, demonstrando como se deu esse processo de Lúcifer então olhar para Deus e pensar acerca de si e desejar ser aquilo que Deus é, ou se colocar em paridade com Deus. E aí começa todo um jogo. E ele começa então a criar uma falsa imagem acerca de Deus. E com a queda dos demais anjos, então na multiplicação do seu comércio, como diz Ezequiel, Deus foi sendo pintado, ele foi sendo desenhado como se Deus fosse um ser tirano, mau, um déspota, um egoísta, aquele que só quer as coisas para si. E tudo isso foi sendo gerado para justificar o reino paralelo de Lúcifer, de Satanás. De sorte que na própria história humana se vê como os homens concebem a Deus ao longo da história. Querem ver uma coisa interessante? Quando nós lemos o próprio Antigo Testamento, e ao lermos nos deparamos com algumas cenas e alguns registros históricos extremamente interessantes. Imagine só que num dado momento é dito lá para Josué, olha, Josué vai entrar nessa cidade aqui, ó, em nome de Deus, e você vai matar todo mundo. Você vai puxar a espada, todos os israelitas, com espada na mão, e a ordem divina é para cortar a cabeça dos homens, todos eles, e das mulheres, e das crianças de peito. É para cortar a cabeça de todo mundo. Não pode ficar nenhum vivo. E quando tiverem todos degolados, desde a criança de peito ao velho, que está numa cama e não consegue se mexer, todos mortos, aí vocês então vão lá nos cavalos dos exércitos desse povo e não matam os cavalos. Os cavalos eu vou preservar. Sabe por quê? Porque eu sou um Deus bom. Está vendo? Eu vou matar os seres humanos todos porque eles são maus. Sendo eu bom, eu não matarei os cavalos.
Né? Não é uma bondade muito bondosa? Ou não? Então, mas eu tenho um pressentimento que esses cavalos podem querer se vingar de alguma maneira. Então, não mata os cavalos, mas corta os tendões das pernas dos cavalos, para que eles fiquem vivos, porém, sem poder se movimentar. Todos os cavalos com os tendões cortados. E isso é para provar e demonstrar que eu sou bom. Essa é a minha bondade. E aí vem um pecador como nós, do século 21, que vive num Estado democrático de direito, que compreendeu muitas coisas que outrora os homens não podiam compreender. E hoje nós não conseguimos mais entender uma relação como essa, de alguém entrar num país alheio, por mais que a religião do outro seja perversa ou contrária à sua, e te dar o direito, por isso, de você matar todo mundo degolado. Já imaginaram isso? Então, se Deus fala assim, eu quero aqui toda a minha igreja, eu quero a minha igreja aqui, ó, todos os cristãos, Assembleia de Deus, Batista, de Volta à Palavra, IURD, Deus é Amor, todos vocês, católicos, todos os cristãos, saquem cada um a sua espada, e vocês devem matar a todos que não são cristãos, degolados, decepados, queimados. Como é que você se sentiria para cumprir a ordem de Deus? Em nome de Deus, você faria o quê? Pastor, por que você está dizendo isso? O contexto aqui é um pouco diferente. Não se esqueçam que os fariseus e escribas trouxeram uma mulher a Cristo. E disse, olha, a lei manda matar. Eu quero saber o que tu tens a dizer. E é nesse contexto que Cristo falou assim, olha, vocês não entendem muitas coisas. Vocês estão olhando aqui para o Nazareno e achando que eu existo há 33 anos ou há 30 anos, não sei quanto tempo. Mas vocês têm que saber que quem aqui está é o próprio Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. E vocês não me conhecem. E vocês não conhecem ao meu Pai. Vocês estão falando em nome de Deus, com a lei de Moisés, mas vocês não conhecem a Deus. E esse desconhecimento de vocês é que faz com que vocês gerem uma religião tão perversa e tão maligna em nome de Deus e com as escrituras nas mãos. Não era vela de macumba, galinha preta, morta, nada disso. Bode preto, nada disso. Era com a escritura que eles cometiam as atitudes mais perversas contra o ser humano. E aqui eles falam assim, olha, vocês são escravos de um ego, de uma consciência caída, gerada ao longo de tempos e tempos, e vocês não conseguem se desvencilhar dessa consciência caída, mesmo que vocês próprios condenem aquilo que vocês fazem com a lei. Vocês se condenam a si mesmos, mas eles não conseguem tratar com o problema do pecado, que está aí. Vocês querem resolver o problema do pecado transgredindo a lei, porque a lei diz não matarás, e vocês querem matar porque ela adulterou. E se ela adulterou, transgrediu a lei, e vocês matam a mulher, transgridem a lei. Então qual é a maneira de solucionar o problema? Vocês precisam saber quem é Deus. Por isso que no plano divino, na economia divina, Deus propôs o seguinte: Lúcifer caiu, o homem caiu, porém Deus em nenhum momento ele fez um comício, ou armou um palanque no universo, e chamou todos os seres do universo e falou assim, olha, pessoal, eu tenho que explicar algumas coisas para vocês, vocês não estão sabendo. Olha, Lúcifer, o diabo, ele tem dito isso acerca de mim, e eu não sou nada disso. Vocês têm que saber que eu sou Deus, eu sou bom, eu sou justo. Ele está falando que eu sou mau, mas eu não sou mau não. Deus não fez isso. Em nenhum momento Deus o justificou. No seu plano ele falou assim, olha, eu vou me fazer criatura, eu vou me tornar homem. E na história humana, nesse cenário universal, eu vou revelar às pessoas quem eu sou. Quem sou eu? Por isso que ele diz que quando o Filho de Deus fosse levantado na cruz, os homens saberiam quem ele é. Saberão que eu sou. E esse saber quem eu sou tem dois significados. O primeiro é saber que ele, o Nazareno, é Deus.
que eles não sabiam disso. Mas o segundo, um pouco mais profundo, que exige um contexto maior, fala exatamente quem é Deus, o que é o caráter de Deus, quais os atributos de Deus. Ou seja, imagine vocês quando o mundo caído, todo o império das trevas se levantou contra o Filho de Deus, humilhando-o, cuspindo nele, açoitando, xingando, e ele então na cruz, feito homem, diante de todo o universo, ele revelou o verdadeiro caráter de Deus. O verdadeiro. Porque o que deveria se esperar de Deus? O que você esperaria de um Deus que, sendo Deus em potencial, em poder, em força, como ele trataria uma criatura que, além de não querer viver com ele, de não crer nele, de se separar dele, de criar um reino paralelo a ele, de ofensa contra ele, de oposição a ele, agora chegar ao ponto de cuspir na face de Deus, açoitá-lo, xingá-lo, humilhá-lo. O que se espera desse Deus? O que você espera desse Deus? Na sua opinião, o que ele deveria fazer? Seja honesto. Na sua opinião, normal, o que você acha que Deus deveria fazer? Seria muito para Deus, ou seria achar que Deus é mau e perverso, se Deus mandasse um raio na cabeça daqueles soldados ali no Calvário? Um raio, consumiu, pronto. Você não tem vergonha de querer cuspir na face de Deus? Você é louco. Então, um raio na cabeça desse indivíduo está de bom tamanho. Ou não? Sim ou não, pessoal? Normal. Até porque pode-se argumentar que Jesus agiu em defesa da sua própria vida. Defesa própria. Legítima defesa. Não foi Jesus que estava com raiva, não. Ele veio para cima para matar. E um raio simples. Sem tortura. Morte fulminante. Sim ou não, pessoal? Vocês acham que seria legítimo, seria bom? Você faria isso? Agora seja bem honesto, olhem para mim em nome de Jesus. Quero pedir a sua honestidade. Uma vez, a sua honestidade. Se fosse de você dar um conselho para Deus, o que você falaria para Ele? Eu diria, Senhor, é o seguinte, com todo respeito, o Senhor é Deus, uma pobre criatura. O Senhor é a sabedoria, coitado de mim, mas eu não acho legal o Senhor ser cuspido na face e não fazer nada. Tudo bem que o Senhor fique calado, já está de bom tamanho. Agora, abrir a boca para dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O Senhor está passando dos limites, Senhor. É muita bondade. O Senhor não acha que é muita bondade? Hã? Vocês concordam comigo que nenhum de nós aqui dentro concorda com Deus? Vocês concordam comigo? Tem alguém que concorda com Deus? Todos nós somos contra o que Deus fez, o modo como Ele agiu. Mas Ele está dizendo, olha, vocês têm que saber quem eu sou. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas confiou-lhes a palavra da reconciliação. Não existe outra palavra que melhor sintetize a ideia de evangelho do que reconciliação. Deus quer a sua criatura de volta para si, a despeito do que essa criatura tenha feito. Por isso que lá em Isaías vai dizer que as mãos de Deus não estão encolhidas. Deus jamais encolhe a sua mão. Então a maneira de nós nos libertarmos dessa consciência caída e perversa, que nos faz fazer toda uma leitura do mundo e da realidade e dos fatos de uma maneira sempre perversa e sempre caída. Nós sempre pensamos diabolicamente tudo.
sempre pensamos diabolicamente. Porque sempre quando nós pensamos na melhor justiça humana possível, ainda é diabolicamente. Porque nós não trazemos ainda a mente de Cristo. Pastor, mas a Escritura diz que nós temos a mente de Cristo. Entenda que todo o falar de Paulo nas suas epístolas é sempre um falar judicial do ponto de vista daquilo que Cristo já conquistou. Mas não significa que nós já tenhamos alcançado, ou que nós já tenhamos experimentado. Vida cristã é um processo. Nós temos que ser transformados. E essa transformação se dá de que maneira? Paulo diz, transformai-vos. É pela renovação da vossa mente. É uma mente que se renova, é uma mente que vai sofrendo alteração pouco a pouco, no juízo, no conceito. Como você concebe, como você interpreta, como você lê. E como, consequentemente, você então passa a agir, a proceder nas suas relações. De modo então que Jesus fala, se vocês conhecerem a verdade há de libertar vocês. Só a verdade liberta. De maneira então que quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós podemos compreender no nosso espírito a natureza divina, o caráter divino, o amor divino, quanto mais próximo, mais nós somos livres do pecado. Quanto mais nós ganhamos a consciência da presença de Deus em nós. O homem vive em busca de Deus, e Deus está tão perto. É porque o homem não tem a consciência de Deus nele. Quanto mais, portanto, nós conhecemos essa verdade, mais somos libertos do poder do pecado. E eu quero ilustrar isso lendo um texto com os irmãos. Abre sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 2. Eu preciso ler com vocês aqui, quando o apóstolo Paulo fala sobre o problema do pecado. A partir do versículo 20. E é aqui que nós vamos lançar os fundamentos da questão da liberação do pecado. Encontraram? Colossenses capítulo 2, versículo 20. Vamos ler devagarzinho, sem pressa, compreendendo cada palavra. Se morrestes com Cristo, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Capítulo 2, versículo 20. Se morrestes com Cristo. Capítulo 3, versículo 1. Se fostes ressuscitados com Cristo. Olha o Evangelho. A questão aqui, e Paulo está defendendo, vocês verão logo mais, a ideia de que nós não devemos ter uma vida cristã em que procura tratar o problema do pecado mediante lei. Ou seja, é pecado, por exemplo, usar microfone. Então, desde que você não use microfone, você acha que você resolveu o problema do seu pecado. Ou seja, Paulo está dizendo, existe uma maneira equivocada de tentar tratar o problema do pecado. A maneira errada é por meio de preceito. A maneira errada é por meio de cartilha. Por meio de você podar, amputar comportamentos. Proibir alguém. Um dia desse eu recebi um e-mail, pastor, estou aqui numa situação difícil, só você para me ajudar. Não confio em nenhum outro pastor, me ajuda, um problema familiar. E eu, pois não, o que está acontecendo? A minha filha quer colocar um piercing no nariz. E agora, pastor, me ajuda. Eu tenho que convencê-la de que ela não pode fazer isso. Aí eu perguntei para ela, e por que ela não pode colocar um piercing? Uma argolinha no nariz, aquelas de boi? Por quê?
É porque é pecado. Eu falei assim, e onde está o pecado? Em que? Uma argola no nariz? Pode ser feio, né? Mas pecado, o que? Nós perdemos a noção de pecado. Porque pendurar na orelha um brinco pode, não é pecado. Mas colocar uma argola no nariz é pecado. E qual é a diferença do nariz para a orelha? Qual é a diferença? Por que que no nariz é pecado e na orelha não é pecado? Nós perdemos totalmente o sentido. Usar aliança não é pecado, mas usar um anel é pecado. Perdemos a noção. E qual que é a diferença de aliança para anel? Não tem diferença alguma. Pastor, está liberando geral? Estou liberando nada. Cada um é dono da sua vida. Eu estou apenas dizendo que o apóstolo Paulo, usado por Deus, pela visão espiritual que ele tinha do Evangelho, ele diz, não se pode definir uma vida cristã a partir de preceitos. Vamos ler o texto, eu volto para o se morrestes e se ressuscitastes. Versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destrói. Percebem? Ele está dizendo, olha, por que vocês querem conduzir a vida espiritual de vocês por meio de preceitos meramente humanos? São os homens que criam esses comportamentos segundo o melhor eles entendem que seja a vontade de Deus. São os homens que falam o que deve fazer e não deve fazer, deste modo, não daquele. E parece até ser estranho, porque me parece que ele diz exatamente o oposto do que se diz acerca da verdade. Já se viu na própria Escritura um apóstolo falar, vocês não devem viver por meio de preceitos humanos, de homens. Qual que é a saída? Se morresses com Cristo. Capítulo 3, versículo 1. Se fostes ressuscitados com Cristo. Ou seja, a vida cristã, ela é uma questão orgânica, é do ser. Se morrestes com Cristo. Olhem para mim, por favor. Quem aqui não é batizado nas águas ainda? Deixa eu ver as mãos. Não é batizado, só essa mocinha? Todos os demais foram? Bem, todos vocês que são batizados nas águas um dia, lembram do dia do batismo de vocês? Ai, meu Deus, alegria, emoção, aquela roupa branca. Aí você entrou na água e o pastor disse, olha, você agora vai morrer com Cristo. Quando você mergulhar dentro da água, você estará sendo sepultado. Morreu aquela velha criatura. Ao ser erguido, sair da água, você será uma nova criatura. Aí você ficou emocionado, é muito bonito, de fato. Aquele passo, você declarando sua fé em Cristo, que maravilha. O pessoal cantando aquelas músicas bonitas e você chorou. Eu chorei no meu batismo. Quem é que chorou? Eu chorei. Emocionado, que maravilha. Aí depois saí das águas, todo empolgado. Aí com o tempo eu fui descobrindo uma coisa, que ou meu batismo não valeu, por alguma razão que eu não sei qual foi, ou tem alguma coisa errada, porque eu descobri que eu estava vivo, que eu era o mesmo Alexandre. Era um Alexandre diferente no sentido de me esforçar para não fazer o que me disseram que eu não podia fazer. Aí às vezes eu tinha vontade de fazer uma coisa, mas não posso, porque eu sou discípulo de Cristo, ele não pode fazer isso. Mas eu ficava com a vontade, aí vez ou outra eu fazia. Pecava, aí consciência pesada, aí me arrependia, chorava. Pensa no crente chorão que eu era. Chorava arrependido e ficava fervoroso de novo. Daqui a pouco dava vontade de fazer de novo aquela coisa. Ia lá e fazia. Não conseguia parar de fazer aquela coisa. Aquela coisa é qualquer coisa, pessoal. Não pensa em bobagem, não. Aquela coisa é qualquer coisa. Coisa é a palavra que você usa para dizer alguma coisa que você não sabe o nome da coisa. Mandaram no WhatsApp, pessoas, foi engraçado. Simples assim. E aí eu descobri que os meus sentimentos perversos continuavam. Orgulho,
impaciência, brutalidade. Pensa num cara ignorante. Ignorância. Quem aqui é da Paraíba sabe o que significa ter sangue de paraibano na veia e sangue de cearense. Pernambucano, o sangue de Jesus tem poder. Alagoano, misericórdia. Aí foi descobrindo que estava muito vivo. E quanto mais eu tentava, mais vivo eu ficava. E aí o apóstolo Paulo diz, olha, o batismo lá não é morrer com Cristo. Alguns falam, eu morri com Cristo em tal dia. A pergunta que eu trago é, como é o morrer com Cristo? O que é morrer com Cristo? Porque a solução para o problema do pecado é morrer com Cristo. Ou seja, enquanto você for este aí, você não vai vencer o pecado. É um ciclo vicioso de pecado. Não tem jeito. A única solução para você é a morte. Para mim também. A única solução. Não tem outro caminho. Pode te dar os melhores preceitos, as melhores cartilhas. Não tem saída para nós. Temos que morrer. A grande questão é que nós estamos há muitos anos dizendo que nós morremos com Cristo. Porque nos ensinaram a doutrina de morrer com Cristo. E porque você creu na doutrina de morrer com Cristo, disseram, se você crer em Cristo, seus pecados são perdoados e você terá morrido com Ele. Aí eu quero fazer uma pergunta para você, seja o mais honesto possível. Você morreu com Cristo? Por favor, olhe para mim, você morreu com Cristo? Aquela pessoa não existe mais? Você agora é uma outra pessoa? Pastor, é porque você não está entendendo. Ó. Aqui na Escritura, dizem em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, né? Que nós, aqueles que morreram com Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Eu pergunto, onde foi que se fez novo? Na sua vida, na minha, na vida de quem? Parece uma afronta ao evangelho que eu estou fazendo? Parece. Porque eu estou colocando em xeque aquilo que por muito tempo nos disseram. Pastor, você está duvidando da Bíblia? Não, não é da Bíblia, a Bíblia é santa. Meu Deus, coloque ela num pedestal, por favor, bem alto, dentro de uma redoma. Eu estou olhando para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Onde que essa coisa aqui que diz tão verdadeira, tão certa, ocorre na minha experiência? É isso que eu preciso saber. Nós não podemos simplesmente pegar a doutrina e idolatrá-la. Pastor, mas a Bíblia está certa ou está errada? Está certíssima. Está certíssima. Quem morre com Cristo e com Ele ressuscita é nova criatura. Isso é verdade, não é mentira. A Bíblia está certíssima. O problema está em nós, no nosso conceito de morrer e de ressuscitar com Cristo. E da nossa satisfação em sermos cristãos nominais. Nós estamos satisfeitos. E eu quero ser honesto com você, eu não estou satisfeito com a minha vida. Não estou. Já tem bastante tempo que eu não estou satisfeito com a minha vida. Mas entenda, não é insatisfação com a vida humana. Não estou satisfeito no meu ser cristão. Eu sinto que eu preciso de evoluir, de caminhar, de transcender essa vida cristã pobre, rasa, aparente, nominal. É o bispo Alexandre. É um pecadorzão. Pastor Silas Malafaia, pecadorzão, igualzinho você, cheio de problema na alma. Igual você, igual a mim, igual todo mundo. O Papa Francisco, aquela carinha dele, pecadorzão. É lógico que Papa tem carinha bonita. Por que ele fica vestido de branco? Geralmente eles são brancos. Aquele chapeuzinho branco, são velhinhos, aquela coisinha linda. Mas é só aquilo, é uma pessoa. Tem inveja, como todo mundo tem. Maldade, impureza, hipocrisia, mentira. A saída do evangelho é morrer com Cristo.
Agora, o problema é que nós nos enganamos por muito tempo achando que o morrer com Cristo era o batismo nas águas, ou aceitar Jesus. E isso, embora aponte para a verdade espiritual, mas só se experimenta o morrer ao longo de toda a sua existência. Nenhum cristão pode dizer, eu estou morto e morri com Cristo e ponto final. Não, enquanto você estiver vivo e vivendo, você deverá estar dentro de um processo de morrer e fazer morrer a cada dia. Porque o que deve morrer em nós? O que deve morrer? Não é esse velho Alexandre não tem que morrer? E o que é o Alexandre? É esse corpo? Não. É o meu ser, minha alma, meu entendimento, minha consciência, aquilo que sou. Porque todo o ciclo de pecados no qual eu vivo, fazendo e refazendo e caindo e repetindo, é a manifestação, a exteriorização daquilo que sou na minha consciência. Então é preciso que nós comecemos a rever o nosso ser interior e a partir do Evangelho, ao contemplar a Cristo, começarmos a sofrer profundas mudanças na nossa consciência. Uma consciência que vai se desfazendo e uma consciência que vai se reconstruindo. Morrer e ressuscitar com Cristo acontecem concomitantemente dentro de um longo processo de vida cristã, a partir da contemplação espiritual daquele que é, o único que é. Quando você olha e fala se ele é, e sendo ele o único que é, ele se entrega numa abnegação tão grande, num amor tão profundo, se derramando em amor na cruz do Calvário. Essa contemplação, quanto mais eu contemplo, quanto mais eu admiro, mais o Espírito de Cristo vai gerando em mim tal consciência. É um processo de morrer e de ressuscitar diário. Veja então o capítulo 2 de Colossenses, versículo 20. Paulo está questionando, se você morreu com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se vivesseis no mundo, como se vivesseis no mundo, sujeitos a ordenanças, não manuseeis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Ou seja, ele quer dizer que a vida cristã não pode ser vivida numa mera exterioridade de mandamentos. O 22 diz, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. 23, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Aquela pessoa com aquela conduta restrita, não toques nisso, não manuseis isto, não proves aquilo, uma pessoa cheia de abstinências. Uma pessoa cheia de não posso, não devo, não é legal, não faz nada, uma múmia paralítica. Puxa, quando você vê um crente assim, bem vestido, aquela carinha de rosa, né? Carinha rosa, paletó, gravata. Fala assim, puxa, mas que coisa maravilhosa esses crentes, né? Coisa bonita é crente, cara de crente. A esposa do Rodolfo tem cara de crente. O Rodolfo também tem carinha de crente também, jeitinho. Não por isso, é um jeitinho assim, né? Enfim. Mas observa que essa aparência, assim, puxa, mas que coisa maravilhosa. Eu me recordo, bastante tempo atrás, o Frank, meu irmão, falou assim, olha, eu não sou crente não, mas no dia que eu for crente, eu vou ser da Assembleia de Deus. Eu gosto daquelas irmãs do cocão, aquelas roupas. Tem uma aparência parece que é uma coisa muito extraordinária, porque se diferencia num pudor, né? Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, vírgula. Presta atenção. Como culto de quê? De si mesmo. Interessante. Como que todo esse comportamento, esse procedimento, não toque, não mexa, eu não bebo isso, eu não ouço isso, eu não toco nisso, eu não faço isso. Essa aparência toda de santidade, olha o que o texto está dizendo.
se torna para a pessoa como um culto de si mesmo. A pessoa se orgulha de ser santo, se orgulha de ser um abstêmio, de ser casto, de ser isso, aquilo, outro, de ser pudico, como diria o Josué. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. O asceta é aquele que não pode fazer nada. O asceta não pode tomar banho pelado, porque é pecado. Toma banho de roupa. Vai dormir, coloca meia, moletom, camisola, camisa por cima, todo empacotado, porque se Jesus voltar e eu estiver nu, como é que eu subo? Tem uma igreja na Ceilândia, não sei se ainda tem, mas tinha, que o casado, no papel, no cartório, no padre, todo mundo, na hora de namorar, namorava vestido de roupa, tinha só um buraquinho lá e um buraquinho aqui. Aí eles faziam rapidinho, porque é muito pecaminoso essas coisas, fazia rápido. Como é que namora vestido? Coisa chata, parece sapo. O sapo vai lá, a sapo, coloca o ovinho dela e vai embora. Daqui a pouco vai o sapo sozinho lá em cima do ovinho dela, coloca lá e vai embora. Ah, pelo amor de Deus, irmãos. Está amarrado. Verdade. Rigor ascético. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Contra essa carne velha nossa. Você tem coragem de falar isso? Mandamentos, diga comigo, mandamentos, estatutos, ordenanças, não tem valor algum contra a sensualidade. Ou seja, na hora do pecado, a pessoa esquece a cartilha. Acaba de pecar, se lembra da cartilha para poder ver o peso de consciência. O problema é que a cartilha não pode mudar o ser. A cartilha não muda. Pastor, você é contra mandamento? Pelo contrário, mandamento é santo, justo e bom. Pensa coisa boa, é mandamento. Só que não funciona. Não funciona. Se funcionasse, Cristo não teria feito conosco uma nova aliança. Porque a primeira aliança era fundamentada na lei, nos preceitos divinos, maravilhosos, santo, justo, bom, tudo maravilha, mas não tem poder contra, não muda o coração, não muda a alma, e portanto, não tem saída para o homem, senão a morte e a ressurreição, e isso se dá na medida e na proporção em que nós vamos desenvolvendo uma consciência, ou a mente de Cristo, por meio de contemplar o eu sou suspenso no madeiro. No início, nós começamos a contemplar desconfiados e sem concordar muito. Na verdade, nós somos obrigados a crer nele, porque ele é a verdade, então nós cremos. Mas é aquele crer, sabe? Eu creio, mas não concordo muito com o Senhor. Mas você ora a Deus, pede a Deus, Senhor, os meus conceitos, a minha visão, a minha interpretação, tudo é diferente, eu não consigo concordar com essa tal de se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai duas. Eu não concordo com isso. Isso é injustiça, Senhor. Nós temos que tomar uma providência. Mas aí de tanto nós contemplarmos em oração, e você agora tem inúmeros motivos para orar, e saber orar é orar a nossa necessidade, de acordo com a vontade de Deus, eu tenho certeza que nós já estamos dentro de um processo de morte e de ressurreição. Amém, queridos? Vamos buscar isso. Vamos almejar ser
cada um individualmente, coletivamente, ser uma igreja que busca essa vida na sua essência, na sua mais pura essência do viver do coração e da alma, em nome de Jesus. Tá bom?